O Rafael Paes preparou para a gente uma reportagem sobre dietas. Como a gente disse, elas estão à vista na internet ou então nas bancas. Nas bancas de revistas tem lá uma série de capas mostrando as dietas da moda. Dietas que prometem perda de peso muito rápido. Vamos acompanhar. Nas bancas de revistas, os anúncios de dietas que prometem resultados rápidos estão nas capas por todas as páginas e conquistam facilmente aqueles que procuram pelo corpo ideal. Quem nunca, né? Como é que foi? Foi bem sofrido, na verdade, porque depende da dieta, você faz e seu corpo às vezes não tá acostumado a fazer uma dieta assim tão forçada. Por exemplo, a dieta da proteína. Se você mesmo não estiver fazendo exercício físico, a dieta da proteína não emagrece, né, ajuda, mas você acaba ficando com o corpo meio debilitado. Deu certo? Não. Por quê? Eu não segui a risca ali. Não. Qual foi o regime que você tentou fazer? A dieta da sopa. Em geral acontece mais ou menos assim, as pessoas chegam até as bancas de revistas, veem esses anúncios de dietas por todos os cantos e logo ao lado, estampada numa capa, uma atriz de corpo escultural, aí não pensam muito não, ingressam logo numa dessas dietas. Mas será que elas são seguras e saudáveis? Segundo esta nutricionista, esses regimes até podem funcionar, mas por pouco tempo e não são saudáveis não. Na verdade, essa perda de peso, ela é ilusória, por isso que eu falo que elas funcionam, né? Muitas vezes é uma perda de líquidos, de água ou de massa muscular, né? Dependendo do tipo de dieta. Por isso que elas não são consideradas nada saudáveis, porque elas não respeitam a individualidade bioquímica do paciente. Para ela, quem quer emagrecer efetivamente e com qualidade deve procurar por um profissional. Precisa procurar um profissional competente para que ele conheça o organismo dele, né? E para daí que ele consiga conduzir a vida dele com alimentação, com atividade física. Bom, a gente já falou sobre isso aqui, mas nessa pesquisa que eu fiz, aquela que eu citei lá do Google, eu fiz uma listinha, por curiosidade, das várias dietas diferentes que em algum momento estiveram ou ainda estão na moda. Vamos lá, dieta da lua, dieta do pH, dieta do suco verde, dieta da chia, dieta da proteína que nós falamos aqui agora há pouquinho, dieta do abdômen, dieta do inverno. Aliás, a dieta em relação à estação do ano tem de todas, dieta do verão, de cada uma delas tem uma adequação para a época do ano. Dieta da sopa e água, dieta do abacate, dieta da berinjela, dieta dos chás, aí tem cada uma com chás diferentes, chá de hibisco, chá mate, chá verde, tem sopa, dieta da sopa de pacote, não é nem da sopa em geral, é dieta da sopa de pacote, dieta do óleo de coco, e tem uma outra dieta aí que traz um nome de um médico, que é a dieta Dukan. Aliás, antes do programa, a doutora Ana estava falando sobre essa dieta que agora está muito em moda. O que é essa dieta, doutora? Então, essa dieta ela é feita em 3 fases. Então, ela tem uma primeira fase, uma segunda e uma terceira, onde você vai mudar os alimentos em cada fase dessas. E eu tenho escutado muito dos pacientes que realmente têm uma perda de peso inicial, porém, ela também vai trabalhar com um desequilíbrio, assim como as outras, de um desequilíbrio diário das necessidades de cada pessoa em relação à nutrição, né? Então, o que ela faz? Restrição de alguns alimentos e outros não, e nós ficamos sem ter os nutrientes diários que nós precisamos. E como a Daniele havia comentado, quando você sofre essa alteração, o metabolismo reage. Aí quando reage, você acaba perdendo peso ou não, né? Não funciona para todas as pessoas. Em relação ao funcionamento do organismo, a gente já falou que tem aqui as suas características. O ideal, doutora Daniele, seria o quê? Restringir, mas com equilíbrio, ou seja, não essa coisa de restringir só de um lado, só um tipo de alimento, mas restringir tudo, ou seja, diminuir, mas com equilíbrio. Exatamente. O ideal é que você diminua o número total de calorias no dia, mas essas calorias têm que ser distribuídas em todos os grupos alimentares. Então, você tem que manter uma proporção ideal de carboidratos, de proteínas, até mesmo de gorduras, né, que são importantes para uma série de funções no organismo, e fibras, né, para o funcionamento intestinal. Então, você precisa ter todos os grupos aí incluídos. Muita gente
apela para medicamentos, doutora. Ainda há clandestinamente a comercialização de medicamentos que foram aí barrados, a partir até de lei, né? A Anvisa barrou alguns, mas tem lei barrando outros. Inclusive, há uma discussão agora no Congresso com a possibilidade de liberação de alguns desses medicamentos que poderiam ser auxiliares, mas com eles liberados, todo mundo vai correr atrás deles. Quando é que os medicamentos são adequados? Quando é que eles podem ajudar e quando é que eles atrapalham? Então, os medicamentos eles podem ser indicados, hoje nós temos liberação para usar determinados medicamentos quando o paciente é obeso, então ele tem um índice de massa corporal acima de 30. Esse índice você chega ao resultado dividindo o peso pela altura ao quadrado, né? Então, essa é a indicação clínica inicial. Então, foi uma pena justamente esse uso indiscriminado dos medicamentos para emagrecimento, porque se criou uma impressão ruim sobre eles. E tem muitos pacientes que poderiam se beneficiar, até mesmo alguns com índice de massa corporal abaixo de 30. Então, hoje está se pensando até numa reclassificação da obesidade, né, em pacientes que têm sobrepeso e que já têm alguma complicação clínica daquele sobrepeso. Então, ele não precisa ter um IMC de 30 para já apresentar problemas de glicemia, problemas de colesterol. Então, pacientes até com peso mais baixo poderiam se beneficiar. Mas levam a síndrome metabólica, né? Então mesmo. Você já intervém antes do aparecimento da síndrome. Não espera que ele evolua Mas nesse é sempre quadro, importante lembrar que os medicamentos são adequados com acompanhamento com orientação médico. médica. Então, qualquer coisa que você veja em internet, a venda é perigosa, né? Então, além de provavelmente não ser eficaz, também vai ter risco à tua saúde. E os riscos dessa medicação? Que impactos esse tipo de medicamento pode oferecer a alguém que está nos assistindo, de repente resolveu, vou comprar isso aqui. É bom lembrar até que existem medicamentos que são só placebo, né? Ou até medicamentos falsificados, com ingredientes que a gente nem sabe quais são, né? Mas o impacto de alguém que pega um medicamento à toa lá, eu vou tomar para emagrecer. O que isso pode causar no corpo de alguém que não foi ao médico, não sabe como o organismo vai reagir? Pode trazer problemas graves, né? E o problema é que as pessoas compram a medicação pensando que elas são benéficas e que são muitas vezes naturais. Então, já vi no consultório o paciente chegar com distúrbio de tireoide, e daí a gente sempre pesquisa se houve uso de alguma medicação, e ela falou, não, só estou tomando chá verde. Eu pedi que ela trouxesse esse chá verde. Então, era um chá verde plus na caixinha. Fui olhar a composição, tinha uma dose altíssima de hormônio tireoidiano. Então, eles acabam incluindo substâncias para tentar aumentar o metabolismo, né? A pessoa se sente acelerada e tudo mais. E o próprio chá verde, desculpa, foi bom você ter falado, porque o próprio chá verde, ele faz isso, ele acelera o metabolismo. E a pessoa toma o chá verde, às vezes 1 grama por dia, chega a ter taquicardia por conta da aceleração do metabolismo. Associado a esse hormônio que ela está comentando, é muito mais perigoso. E o chá verde é um fitoterápico. As pessoas pensam assim, tudo bem, vou na farmácia, natural, e tudo bem. E não é assim. É o uso liberado, está ali no balcão para você comprar. Já que tocamos nesse assunto, nós temos alguns produtos à venda aí, que não são, obviamente, comercializados como naturais, mas estão cheios dessas palavras que embutem sabe-se lá o quê, né? Esse plus, por exemplo, ou os shakes, que muita gente não sabe nem o que tem lá dentro, e aí tem shakes que tem lá uma série de itens, você olha atrás, não é simplesmente um shake básico, mas está cheio de elementos químicos lá atrás. Esse tipo de coisa tem que ser observado também, doutor? Fora aqueles que não são comentados na bula, né, no produto. Em geral, você não vai descobrir porque não está descrito exatamente o que compõe. Pode ter coisas lá que não estão descritas? Em geral, eles não trazem uma descrição tão completa. Ou seja, o risco é muito grande, porque a gente não sabe o que está ingerindo. Isso mesmo. Por isso a importância do acompanhamento de um profissional, sempre. Perfeito. Importante, então, esse tipo de tema, porque a gente está falando aqui de saúde. Obviamente, o assunto principal é mostrar essa questão das inúmeras dietas que nós temos à disposição aí. E mostrar os riscos que elas podem oferecer à sua saúde. Porque, em última instância, não é só o corpo que a gente busca, né? Tudo bem que a gente quer estar em forma, quer estar bonito, quer estar apresentável. Mas quando você coloca em risco a sua saúde, o risco de você danificar o seu corpo definitivamente ou gravemente, e até recuperar vai demorar muito, é muito grande nesse caso. A senhora já teve casos lá de pessoas que puseram em risco a saúde por causa de dietas, doutora? Sim, geralmente elas vêm contando o que fizeram anteriormente, né? Ou com exames alterados, e você pesquisando na história clínica percebe que estavam em uso de alguma medicação natural para perda de peso, por exemplo.
Então, fora as arritmias, que podem ser graves até fatais, né? Tem os problemas psiquiátricos também, que acontecem com muita frequência, né? Levando até ao suicídio em muitos casos de depressão muito grave, osteoporose, né? Dependendo da quantidade de hormônio embutido. Eles interferem até no funcionamento do cérebro, doutora? Interferem, com certeza. Tem ação central, pode trazer problemas sérios. Então, além disso, dietas restritivas em cálcio, né? É muito comum que se tire leite e derivados hoje em dia, isso a longo prazo, principalmente nas mulheres jovens, que estão em fase de formação de um osso mais forte, né? Nesse período até os 20 e poucos anos de idade, onde você deposita cálcio nos ossos. Então, se você faz uma restrição desse tipo de alimento, também vai fazer falta no futuro. E até 20 anos é a fase em que você tem essa cobrança do, você é gordinha, Exatamente. você tem que emagrecer. Daí esses aspectos psicológicos são muito importantes. Né? A Organização Mundial da Saúde fala assim, que saúde é o bem-estar físico, emocional e social. Então não adianta você querer estar bem com uma alimentação se você psicologicamente está sendo cobrado pela sociedade para ter um corpo perfeito. E aí você acaba se entregando a esse tipo de situação, né? Que muitas vezes não tem volta. E o mercado põe a responsabilidade no consumidor, né? Então, foi interessante essa entrevista que a moça falou, nossa, eu comprei a revista, né? Então, ela pagou por aquilo, onde tinha uma promessa de uma dieta que ia fazer ela emagrecer. E ele perguntou, funciona? Ela, não, eu não fiz direitinho, né? Então, ela acredita ainda que se ela fizer certinho, vai funcionar. E ela acha que porque ela não fez certo, que não funcionou. E, na verdade, ela não ia funcionar de jeito nenhum, né?